Bem-vindos, vamos falar de mulheres e de saúde mental. A discussão sobre a desigualdade não é nova, mas no debate que se segue vamos tentar perceber se houve um agravamento durante a pandemia. As mulheres ficaram em casa, ficaram com a família, muitas vezes boa, outras vezes má e demasiadas vezes em ambiente de conflito e de violência. Sabemos da capacidade de trabalho no feminino, mas a pandemia testou limites. Como estarão as mulheres no fim desta pandemia e consequências do cansaço, do isolamento? Falamos de mulheres com mulheres. Sejam bem-vindas a este debate. São nossas convidadas a professora Lina Coelho, que é economista, a Gisela Franco, que é diretora de operações da Cisco, e a Sofia Neves, que é psicóloga. Começo por si, Lina Coelho, e começo por esta questão da desigualdade. Responda à questão que nós lançamos nesta conversa. Agravou-se ou ficou exposta ou vamos ter uma desigualdade diferente? Bom, de facto, a desigualdade estava cá e a crise provavelmente veio agravá-la, porque o tipo de exigência que recai sobre as mulheres em tempos normais, digamos assim, de serem simultaneamente ótimas como profissionais, como trabalhadoras domésticas e, ainda por cima, manterem uma aparência esbelta, bem tratada e atraente, este tipo de exigência tremenda que recai sobre as mulheres, naturalmente sofreu agora alguns agravamentos. Importa, contudo, dizer que o tipo de agravamento das desigualdades é diferente para diferentes mulheres, porque, como já referiu, houve muitas mulheres que foram remetidas para teletrabalho, e no caso em que elas têm famílias com pessoas dependentes, sejam crianças ou outro tipo de pessoa, pessoas com deficiência, idosos, etc., essa conjugação é tremenda, não é? É de uma exigência brutal. E mesmo quando há um companheiro ou outras pessoas presentes, tendencialmente as exigências recaem sobretudo sobre as mulheres. Mas depois temos as outras, temos as que ficaram na linha da frente, não é? Temos as trabalhadoras de supermercado, temos as trabalhadoras da saúde, temos as trabalhadoras da limpeza e da higienização, que ficaram sujeitas a uma exposição tremenda aos riscos e aos perigos inerentes à pandemia e a uma pressão psicológica, muitas vezes emocional, sobretudo quando se trata de mulheres que cuidam de doentes ou de idosos, enorme, o que naturalmente significa um desgaste brutal em termos emocionais e psicológicos. E ainda temos uma grande terceira categoria das mulheres que tinham um emprego assegurado, uma vida estável e que de repente foram obrigadas a deixar de trabalhar e, em muitos casos, a perder o seu rendimento por completo ou de forma muito significativa, e algumas delas perdendo mesmo o emprego. E, portanto, nós temos aqui várias camadas, não é? Temos grupos diferentes, a desigualdade com certeza que se acentuou a vários níveis, mas ela tem expressões diferentes para diferentes tipos de mulheres. Importa ainda falar das mais velhas. As mulheres em Portugal são o grupo mais afetado por infecções de Covid-19, em todas as idades, exceto a idade até aos 9 anos. Mas, obviamente, as mais, que são a maioria da população idosa, estiveram aqui sujeitas a uma pressão enorme, muitas vezes vivida em isolamento nas suas casas, em quase prisão domiciliária e, portanto, numa situação tremenda, outras vezes vividas nas instituições de acolhimento de idosos e de cuidado a idosos, com toda a pressão e as dificuldades que nós conhecemos bem. Sofia, esta desigualdade afeta de que forma a saúde mental das mulheres? É só uma ofensa à mulher ou vai muito para além disso? Olá, antes de mais agradecer o convite. De facto, toda esta situação afeta de modo muito particular as mulheres
que já estavam antes fragilizadas, mas que agora vêm bastante agravadas as suas condições, quer ao nível do trabalho, quer ao nível da esfera familiar e também até do ponto de vista social. Temos que convocar aqui o conceito da dupla jornada, que constitui para as mulheres uma grande exigência e que, nesta altura em particular, se tem vindo a revelar bastante desafiante. Do que diz respeito à saúde mental, de facto esta pressão, esta exigência e este cansaço vai-se manifestando em alguns sintomas psicopatológicos, que no caso das mulheres têm muito que ver com perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, o que se traduz depois em dificuldades várias, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do sono, ao seu próprio funcionamento, pelo que há também aqui uma afetação da produtividade quando as mulheres estão numa situação de teletrabalho. Como já aqui se disse muito bem, as mulheres não são afetadas todas da mesma forma. Há mulheres que têm mais recursos económicos, pessoais, sociais, para fazer frente a esta crise, que é também uma crise do ponto de vista da sua própria saúde mental, mas há outras que não dispõem destes recursos. E aquilo que nós sabemos é que quanto menos recursos as mulheres têm, mais difícil é a procura do apoio e do apoio especializado, sabendo nós também que o Sistema Nacional de Saúde está sobrecarregado e que, portanto, também não tem as respostas mais céleres e mais adequadas àquilo que é esta outra pandemia que se tem vindo a instalar. A pandemia da saúde mental, no caso das mulheres, mas também a pandemia das desigualdades de género e, como também aqui já se referiu, a pandemia da violência de género, porque também a saúde mental das mulheres piorou, porque em períodos de confinamento a violência contra as mulheres aumentou. E, portanto, nós temos aqui várias frentes de análise que é preciso procurar refletir sobre, de forma a encontrar agora as respostas adequadas às necessidades das mulheres, que são de facto muito evidentes. Já vamos voltar à questão da violência durante a pandemia. Os números são trágicos, as denúncias baixaram, ou seja, a situação agravou-se. Vou só passar para a Gisela, porque a Gisela está em teletrabalho. Já agora queria o seu testemunho, como é que correu. Sei que no seu caso foi positivo, não é? Sim, foi positivo. Uma dupla razão. Uma dupla razão, exatamente. Por um lado, porque reduziram o número de viagens que eram mais que muitas, e, portanto, também ajudou no apoio à família, numa filha que tenho de 10 anos, obviamente, e que mudança de escola. Portanto, no meu caso pessoal, foi positivo, mas eu penso também que é muito cansativo. Psicologicamente, e mesmo tendo todas as condições, e acho que posso-me considerar uma privilegiada, tenho a ajuda dos pais, tenho o meu marido comigo, e portanto tenho as condições necessárias, mas o cansaço é muito, de olhar sempre para as mesmas paredes e de ter sempre a mesma rotina, e de os dias parecerem todos iguais, as semanas parecerem todas iguais, e num ambiente de felicidade, digamos assim, portanto, onde não posso queixar. Vamos passar para a situação da sua empresa, que tem uma filosofia de inclusão e de paridade de género. Sim. E eu queria questioná-la nesse sentido, porque as empresas não fazem isto só para serem politicamente corretas. Funciona. Funciona. E como é que funciona e como é que se chega à conclusão que funciona essa filosofia de empresa? Eu penso que funciona de várias maneiras. Funciona porque nós vemos que há uma preocupação que vem desde o CEO, e ontem falávamos um bocadinho disso, desde o CEO até ao manager, até à pessoa, ou o trabalhador em nome individual que se preocupa com os seus colegas. E depois funciona porque se vê os resultados, se vê o orgulho que as pessoas têm de trabalhar naquela empresa. E eu penso que há uma coisa muito importante, que este tema da saúde mental e o tema da inclusão, e como disse, a Cisco
tem na sua visão o objetivo de proporcionar um futuro inclusivo para todos, portanto não só para os empregados, mas para quem serve. Esse tema da saúde mental e o tema da inclusão era uma coisa que já existia antes da pandemia. Portanto, faz parte da narrativa da empresa, da cultura da empresa e que se continuou a desenvolver e eu acho que se intensificou com a questão da pandemia. Só para lhe dar um exemplo, nós tivemos desde o início da pandemia há um ano 35 company meetings, portanto 70 e tal mil empregados numa reunião em que o único tema era o bem-estar e a saúde mental. Portanto, há muita preocupação de tirar o estigma da saúde mental, o estigma da desigualdade ou proporcionar a igualdade, seja de género e de raça, portanto não é só a questão do género, e depois uma preocupação também com o empregado nas várias fases da vida. Portanto, nós temos um grupo cá em Portugal, mas também existe em outros países, que é a questão do back to business, portanto, as mulheres que vêm de um momento de licença de maternidade ou um pai que vem de licença de paternidade e que se tem que adaptar novamente à vida laboral. Portanto, há toda uma preocupação com esta parte, com entender o empregado e onde é que ele está na vida e depois nesta questão da pandemia, do apoio, do suporte que vai desde, como disse, do CEO até a cada um de nós, enquanto managers, que temos que perceber a realidade da pessoa e não é tanto, e uma das, se calhar um momento de, se calhar de epifania para mim foi que não é só as pessoas que têm filhos ou que têm pais para cuidar, mas são as pessoas que estão sozinhas e nós temos muitos jovens, que alguns deles vieram de outros países, que estão a viver em Portugal sozinhos e sozinhas e que este momento de pandemia foi, eu acho que um momento também de muita ansiedade, de se sentirem sozinhos, de solidão e acho que este suporte que a empresa dá e que cada um de nós dá aos nossos colegas, acho que é vital. Lina, isto é um belíssimo exemplo. E porquê é que não se replica este exemplo? Essa é uma boa pergunta. De facto, eu creio que, antes de mais, sim, com certeza que é um belíssimo exemplo. Eu acho que, obviamente, as organizações, sejam elas de que natureza forem, as empresas também, são comunidades de pessoas, não é? E, portanto, numa lógica de sucesso e de rentabilidade e de produtividade, elas naturalmente têm interesse em cuidar o melhor possível Lina, daqueles que asseguram o seu... Deixa-me só interrompê-la precisamente para reforçar isso. Funciona, não é? Concorda que funciona? Sim, claro. Não, sem dúvida. Não temos... O que falta é, com certeza, uma maior consciência desse facto, do facto de que funciona, não é? De que as pessoas precisam de ter um ambiente acolhedor, favorável à sua realização também emocional e psicológica, para poderem produzir no seu máximo e pôr ao dispor da organização para que trabalham os seus talentos, as suas capacidades e o seu entusiasmo, porque naturalmente uma pessoa triste, deprimida ou ansiosa não está a produzir no seu melhor, não é? E portanto, se não está a produzir no seu melhor, vai prejudicar a organização para a qual trabalha, inevitavelmente. E por que acha que este modelo não é aplicável em Portugal, ou não é mais aplicável em Portugal, ou se calhar estou enganada, se calhar as empresas tendem nesse sentido? Aplicável seria, não é? Eu penso que realmente a questão fundamental aqui é uma questão de cultura, não é? De cultura organizacional, de cultura empresarial. Nós temos toda uma cultura, de facto, muito hierárquica e até patriarcal, não é? Portanto, a ideia da autoridade que desce do topo para a base, não é? Alguém comanda e os outros obedecem. E a interiorização um pouco de que se não for assim as coisas correm mal. Não é? E na verdade é todo o contrário. A participação das pessoas na tomada de decisões das organizações enfim, a percepção de que quem coordena tem atenção às necessidades mas também
enfim, o talento e a capacidade e a imaginação e a iniciativa dos seus trabalhadores e trabalhadoras, falta esta consciência. Eu acho que é uma questão profunda de cultura e até mesmo de educação, porque se virmos bem, mesmo a escola em Portugal continua a ser muito hierárquica. Não é? E, portanto, nós desde cedo aprendemos que há quem mande e quem obedeça. E, de facto, esta é uma visão profundamente ultrapassada, na verdade. Está comprovado, as várias ciências sociais que se dedicam ao estudo destas matérias, há muito que esclarecem que, de facto, não é assim, não é? Mas a cultura e a educação ao nível geral do país, de qualquer país, atenção, demoram muito a mudar, não é? E precisam, de facto, de bons exemplos como este que acabámos de ver apresentado da Cisco. Sofia, esta questão desta atenção à saúde mental seria o mundo perfeito nas empresas, de saberem identificar os sinais. Isso pressupõe um envolvimento total da chamada hierarquia, da chefia direta, do colega, no bem-estar de todos os outros. É olhar para os outros. Sem dúvida, mas infelizmente a saúde mental ainda é a parente pobre da saúde e, portanto, não só do ponto de vista organizacional, mas até do ponto de vista social, não há ainda uma preocupação no sentido de tornar esta questão uma questão prioritária. De facto, quando as pessoas se autopercepcionam como estando bem, e a saúde mental não tem que ver só com a ausência da doença, ela está muito relacionada com a percepção do bem-estar subjetivo, digamos que todo o seu funcionamento, quer seja em contexto profissional ou noutro contexto qualquer, é mais positivo, é mais saudável, é mais feliz. E, portanto, se houvesse esta preocupação por parte das empresas, também das organizações, provavelmente teríamos trabalhadores e trabalhadoras mais felizes e, por sua vez, mais produtivos e produtivas. De facto, mesmo do ponto de vista... Aquilo que sabe, isso não existe. Vai existindo pontualmente. De maneira? Não é de acordo com aquilo que sabemos uma cultura instituída, portanto não são a maioria das empresas ou das organizações aquelas que têm este propósito como meta, como objetivo. Muitas vezes o que está em causa é o resultado final e não o processo, quando ainda não se compreendeu que quanto melhor for o processo, melhor será o resultado. E esse processo depende da possibilidade das pessoas se sentirem bem, das pessoas terem condições de trabalho que respondam às suas necessidades. E as suas necessidades são também afetivas, são sociais, não só são necessidades instrumentais, ou seja, que permitem a execução de uma determinada função. Gisela, há pouco a Lina falava da hierarquia. E quando é a hierarquia no feminino? Essa hierarquia fica masculinizada ou é diferente? A Gisela está num cargo de topo, comanda uma equipa. Como é que é a hierarquia no feminino? Eu penso que, assim, eu vou falar por mim daquilo que eu sinto. Penso que não há uma masculinização. Eu acho que depende de tudo das pessoas. Acho que depende da maneira como as pessoas encaram a vida e a vida profissional. Eu acho que temos que largar ou deixar esta ideia de que a exigência no trabalho e dos resultados é antagónica ou é inversamente proporcional à questão da preocupação com a pessoa, o empregado, o eu e o bem-estar. Há tempo para isso. Há tempo para tudo. E acho que houve, pelo menos no caso da Cisco, houve uma preocupação de nós fazermos ali uma pausa. Nós não desligámos o botão dos resultados e da necessidade de continuar a entregar, não. Mas houve um momento em que não se falou disso, porque não era o momento certo. O momento era de preocupação com todos. Isso é muito prejudicial para a vida de uma empresa, fazer esse passo atrás. Não. Vamos recuar, vamos parar, que o momento é delicado. Não, porque ninguém parou de trabalhar. Eu acho que toda a gente tem essa preocupação e sabe que vai ter que continuar a fazer o seu trabalho. Temos os nossos clientes, temos internos e externos, portanto, acho que essa preocupação nunca deixou de existir. Mas acho que há
há tempo para ter essas conversas e para termos artistas a juntarem-se à nossa reunião de empresa, de falarmos de coisas um pouco mais leves e de temas difíceis como a saúde mental, de termos pessoas a estarem prontas a dar o seu testemunho em frente aos seus colegas de como têm passado por momentos difíceis. Acho que há tempo verdadeiramente para tudo e são conversas que têm que coexistir e serem prioritizadas tendo em conta o tempo em que estamos. E acho que nunca houve aquela ideia de que esta semana podemos falhar o forecast, não há problema nenhum. Porque estamos a falar disto. Não, acho que naturalmente há uma confiança de que o empregado se vai preocupar com isso e sabe que também há uma dependência de entregar para que a empresa continue financeiramente a ser saudável. Portanto, também nesse aspecto acho que é uma confiança que se transmite de que nós estamos preocupados com vocês e também queremos que vocês se preocupem com a empresa, que é isso que eu sinto verdadeiramente na Cisco. Principalmente ficam a saber quem é que trabalha com vocês e que momentos é que estão a atravessar. Exatamente. Lina, falávamos desta cultura que às vezes pode ser um bocadinho cultural. Essa cultura não está a mudar. Discutimos imensas cotas, as mulheres nos cargos de topo. As mulheres estão em vários setores. Há mais médicas do que médicos. As mulheres têm instrução, aqui estão mulheres que estão em cargos importantes. Como é que essa cultura pode mudar e já não está a mudar? Bom, eu de facto quero acreditar que está a mudar, sobretudo... Que sinais enfim, é que vê nas essa gerações... mudança? Bom, na verdade, esses mesmos que diz, antes de mais, as mulheres portuguesas de facto aproveitaram todas as oportunidades que a história lhe proporcionou para se afirmarem no mundo do trabalho e muito na educação. Nós temos uma situação absolutamente extraordinária em termos educativos. As mulheres são hoje dominantes no grupo da população que tem um diploma de ensino superior, de uma forma arrasadora e que até está a acentuar-se para os mais novos, ou seja, entre os 25 e os 35 anos, nós temos 171 mulheres por cada 100 homens com diploma de ensino superior. É um número arrasador. E, portanto, isto só por si, naturalmente, está a fazer mudar as coisas. Por outro lado, temos tido um enquadramento legislativo que tem feito progressos significativos no sentido de proporcionar condições e incentivos para que a mudança se dê, não é? A oportunidade de os pais homens terem a sua dispensa quando nascem os seus filhos, de a partilharem, a possibilidade de, enfim, dividirem os tempos de cuidado à família de uma forma que antes não acontecia. E, naturalmente, uma mudança também de cultura e de mentalidade. Nós sabemos que hoje um grande número de pais homens partilha de facto, adota de facto a oportunidade da licença parental inicial e que muitos têm um empenho muito sério e efetivo na partilha das tarefas domésticas e de cuidado às crianças e mesmo a outros familiares. E, portanto, há sinais de mudança, mas também há sinais de permanência, não é? Nós vemos que, apesar de tudo, há todas as notícias, por exemplo, acerca da violência no namoro, que é uma coisa chocante e que nos lembra que, efetivamente, estamos num processo de mudança que é uma mudança multifacetada e controversa, com aspectos contraditórios, não é? Porque há novas formas de desigualdade e novas formas de violência que, por exemplo, o mundo digital e as redes sociais estão a introduzir nas nossas relações sociais e também nas relações de género. Portanto, sim,
há mudança, e há mudança no sentido desejável, desde logo porque hoje as mulheres têm oportunidades de afirmação económica, profissional, cultural, etc., que, enfim, não tinham antes. E, de facto, as mulheres têm aproveitado essa mudança. Há mudança porque o enquadramento legislativo e institucional tem mudado no sentido adequado, mas, ao mesmo tempo, ressurgem fatores de preocupação, quer no discurso político até, de todo um discurso conservador, com, enfim, um suposto retorno aos valores tradicionais, que nós sabemos o que é que significam em termos de relações entre homens e mulheres, mas também estes outros sinais preocupantes, mesmo nas gerações mais jovens. Uhum. E é uma boa deixa para passar para a Sofia e entrarmos neste tema terrível que, durante a pandemia, que foi a violência doméstica. Uma mulher com mais instrução, uma mulher em cargo de topo, é uma mulher, entre aspas, menos submissa, menos oprimida? Ou não é assim tão fácil? Bem, não é assim tão linear, não podemos estabelecer essa relação entre ser-se mais qualificado ou ter-se um estatuto socioeconómico mais favorecido e ser-se mais empoderada, ser-se mais livre, ser-se mais autónoma. Claro que esse é um fator protetor, mas não é o único a determinar a vulnerabilidade da violência. Eu gostava só de recuar um pouco naquilo que a Lina disse muito bem. Eu coordeno o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro no Ensino Superior e nós temos encontrado uma relação muito estreita entre as crenças conservadoras em torno das relações sociais de género e a permissividade, a legitimação da violência no namoro. E estamos a falar de estudantes do ensino superior que, à partida, seriam pessoas mais bem informadas, mais esclarecidas e, portanto, que teriam, pelo menos no abstrato, menos probabilidade de ainda fazer uso deste tipo de estereótipos e de preconceitos. A violência atinge as mulheres independentemente da sua pertença, independentemente do seu estatuto socioeconómico e, portanto, há mulheres que estão em posições de topo que são vítimas de violência doméstica. A questão da violência doméstica é uma questão que assenta nas assimetrias de género, nas desigualdades de poder que homens e mulheres ainda têm nas diferentes esferas da sua vida, e a intimidade não é claramente uma exceção. Aquilo que aconteceu durante o primeiro período de confinamento ainda está a ser avaliado. Nós já temos algumas evidências que apontam para o facto da violência se ter agravado, por uma razão que é fácil de compreender. As vítimas estiveram confinadas com as pessoas agressoras. O facto é que, durante esse período, as queixas diminuíram. E diminuíram porque as vítimas não tinham a possibilidade de recorrer às estruturas de apoio, daí que tenha havido o cuidado, do ponto de vista governamental, mas também da sociedade civil, de criar outros instrumentos que apoiassem as vítimas na procura de ajuda. A partir do momento em que começamos a desconfinar, na primeira fase, as queixas aumentaram e, portanto, isso significa que, efetivamente, houve um aumento da violência, não só contra as mulheres, mas também contra as crianças, é preciso que se diga, e também contra pessoas dependentes ou com idade avançada. E, portanto, este é um flagelo que tem vindo a ser inclusivamente denominado por organizações internacionais como a pandemia na sombra, o facto da violência contra as mulheres se estar efetivamente a tornar mais severa, mas mais invisível porque ela está fechada dentro das casas e, portanto, não há como muitas vezes as vítimas poderem ter acesso aos instrumentos de apoio que já existem. É por isso muito importante fazer esta apologia ao nível da educação e da prevenção para que as vítimas percebam os riscos agravados que correm quando estão efetivamente numa situação de menos acessibilidade aos recursos, quando estão confinadas
e quando têm a seu cargo muitíssimas responsabilidades, acentuando-se aqui para as mulheres a questão da conciliação trabalho-família, que já se coloca numa situação que não pandémica. Com a pandemia tudo isto se veio a intensificar e os sinais que temos é que efetivamente isto se vai traduzir em piores indicadores de saúde física, mas também de saúde mental. Portanto, há aqui todo um trabalho a fazer no sentido de agora garantir que as respostas a dar às vítimas de violência doméstica também asseguram os cuidados ao nível da saúde mental. Isto é efetivamente muito, muito importante de ser reforçado e salientado. Dizer também, se me permitem, que é necessário não descurar as questões da saúde mental também para os homens. A saúde mental é uma questão de género, não só para as mulheres, mas também para os homens. Isto porque há ainda um certo estigma relativamente à eventual sintomatologia psicopatológica que os homens possam apresentar, na medida em que todas as representações da masculinidade, daquilo a que nós chamamos a masculinidade tóxica, fazem com que os homens resistam em procurar ajuda, porque têm vergonha e porque isso põe em causa, em certa medida, aquilo que é esta ideia do homem forte, do homem que não chora, do homem que tem que garantir a subsistência do lar e da família. Portanto, não podemos pensar nas questões da saúde mental e do género sem ter em conta as mulheres e os homens e, como a Lina também já disse, as diferentes mulheres e os diferentes homens. Criar aqui uma desigualdade entre a desigualdade. Deixe-me só aproveitar, estar a falar dessa questão, porque aqui há uns tempos falava sobre violência no namoro, violência doméstica, e uma responsável por uma associação de ajuda a mulheres dizia-me que tão importante como a saúde mental de uma vítima, que tem que ser tratada para deixar de se sentir uma vítima e deixar de olhar para o seu futuro como uma vítima, era tratar o agressor, tratar da saúde mental do agressor. Nós quase não queremos ouvir isso porque a situação é tão agreste que nós quase não queremos ouvir isso, mas isso é fundamental, porque se sai da cadeia um agressor, sai agressor na mesma. Sem dúvida, ainda que não possamos aqui confundir as questões da saúde mental também, mas não confundir as questões da saúde mental com aquilo que são as causas da violência doméstica. O típico agressor não tem doença mental e, portanto, não pode fazer-se esta generalização. Evidentemente que há um tratamento que é preciso acautelar para que estas pessoas possam inserir-se e não voltar a praticar um crime que é tão grave, mas as pessoas não praticam violência doméstica, na grande maioria das vezes, por serem doentes mentais. E, portanto, há aqui, mais uma vez, uma questão estrutural de base que é preciso analisar. Nós fizemos muitas mudanças, eu concordo inteiramente com aquilo que já foi dito, mas também vamos fazendo alguns recuos e estamos numa altura particularmente crítica relativamente a esses recuos, na medida em que parece haver um certo saudosismo destas ideias conservadoras, do papel das mulheres e dos homens agregados a esferas muito particulares e específicas. Sofia, explique-me só, as mulheres são arrastadas para esse conservadorismo ou acreditam nele? Como é que as mulheres se encaixam? Muitas mulheres acreditam nele, sim, porque ele é-lhes vendido como uma norma, como algo que faz parte até da condição feminina do ser-se mulher. Este é um discurso que provém muito da tradição judaico-cristã e que está muito enraizada na sociedade portuguesa e, portanto, há ainda muitas percepções nesse sentido, de que as mulheres sim têm um determinado papel na família, por exemplo, e que quando não o colocam em primeiro lugar, por exemplo, são imediatamente escrutinadas pelo contexto social por não estarem a cumprir a sua dita função enquanto mulheres. E este é um peso que as mulheres carregam, é um peso histórico. É preciso não esquecer que nós temos ainda sobre os nossos ombros o peso da ditadura, que vivemos em Portugal há quase 50 anos, em que as mulheres foram relegadas para a esfera do privado, com tudo o que isso implicou.
E, portanto, ainda estamos a fazer este exercício de luto relativamente a estas representações que foram e são ainda muito marcantes na vida das mulheres e dos homens também, naturalmente. Gisela, este conservadorismo detecta-o na sua vida profissional? Estava a anuir enquanto nós falávamos disto. Quer dizer, nós temos consciência de que existe isso, obviamente. Sim, mas é uma realidade um bocadinho longe daquilo que nós vivemos no dia-a-dia, no caso na CISC, felizmente, não é? Acho que também ajuda o facto de nós não sermos, e não digo isto com um tom negativo, mas não é uma empresa só feita de portugueses. É uma empresa multinacional no sentido que temos cá muita variedade de nacionalidades, de pessoas de diferentes idades e de diferentes países, com ideias muito diferentes. Portanto, nós sentimos mais que somos cidadãos da CISC, pelo menos durante o período que nós estamos a trabalhar, do que propriamente cidadãos de uma sociedade que se calhar não é aquela que nós ambicionamos. E esse contágio conservadorista não vos atingiu? Não, e nós temos em Portugal nós temos chefias variadas, não é? Porque temos organizações que reportam mais à sede nos Estados Unidos, mas temos um general manager que é um homem, não é? E portanto, é português. E não faz parte da nossa linguagem, não faz parte da nossa maneira de estar, não faz parte da maneira como nós nos relacionamos. Portanto, eu obviamente sou portuguesa e vivo em Portugal, portanto conheço ou ouço esta realidade, às vezes até de amigos. Sabe que existe, não é? Sei que existe, Claro. mas às vezes há aquele momento em que eu não vejo nada disto no meu dia-a-dia, e isso é muito positivo. E sei que a CISC felizmente não é a única empresa onde há este tipo de realidade. Em relação à violência doméstica, falava-nos desse espaço que a empresa dá para falar, cada trabalhador falar de si, dizer o que é que o preocupa. É mais fácil perceber uma situação de violência nesse ambiente? E de as pessoas se sentirem confortáveis a pedir ajuda? Porque a questão aqui é pedir ajuda. Sim, às vezes é o pedir ajuda e às vezes é fazer a pergunta certa. Portanto, tem que haver aqui tem que haver uma disponibilidade da pessoa querer falar, e nós também damos essa possibilidade de, às vezes, se calhar não me sinto confortável de falar com o meu manager direto, e existe um apoio aos empregados de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de terem um apoio psicológico, seja qual for a razão, inclusivamente violência doméstica. Portanto, existe uma série de profissionais que trabalham com a CISC e dão apoio aos empregados, caso eles não se sintam disponíveis ou com vontade de falar com o manager direto. Se isso acontecer, nós mesmo, enquanto líderes, somos, digamos, educados que é bom envolver um profissional caso a pessoa esteja nessa situação ou numa situação de crise, qualquer que ela seja. Eu acho que é muito importante nós, enquanto líderes, fazer a pergunta. E nós temos reuniões de só falar com o empregado e às vezes aquela pergunta do está tudo bem? Precisas de alguma coisa? Não é só a parte do dia-a-dia e do trabalho, o que é preciso fazer, o que é que se tem que fazer para a semana e para o mês que vem, mas é fazer a pergunta certa no momento certo e ver a reação. E acho que nos conhecemos todos uns aos outros e usar isso como uma chamada de atenção ou um pedido de ajuda. Às vezes há um sinal que é um pedido de ajuda e nós temos que ouvir isso. Portanto, nem que seja só como ser humano, independentemente de onde é que trabalhamos. Sofia, deixa-me só regressar a si por causa desta questão do cansaço das mulheres. As mulheres sabem ler os sinais de que preciso de ajuda para a minha saúde mental, ela não está bem. Eu falava do tabu em relação aos homens que hesitam muito antes de dar a parte fraca, vamos chamar-lhe assim, que não é nada fraca, é assim mesmo, nós somos todos... Claro. É a parte forte, não é? É a parte forte. As mulheres são educadas para cuidar das outras pessoas, não para cuidar de si mesmas, e portanto colocam sempre ao serviço dos outros e das outras as suas competências de cuidado. Nem sempre elas estão capazes de identificar em si mesmas sinais de desconforto, de mal-estar, e há também uma certa naturalização, às vezes, destas manifestações, porque entendem que faz parte da sua rotina, que é extremamente difícil de gerir, faz parte das responsabilidades que acumulam e, portanto, acabam por ir protelando muitas vezes o pedido de ajuda, para além de que temos vários indicadores que nos mostram que as mulheres tendem a recorrer à automedicação para tentar, enfim, mitigar os efeitos
do cansaço, e nem sempre esta medicação é, por ser automedicada, prescrita por especialistas, o que traz aqui depois consequências menos positivas. Portanto, é fundamental passar esta mensagem às mulheres de que o sofrimento não é natural, de que o mal-estar não tem que ser vivido de uma forma absolutamente natural, mais uma vez, que é preciso pedir ajuda e que o sistema está preparado para responder às mulheres. O facto de elas cuidarem das outras pessoas não significa que tenham que deixar de cuidar de si mesmas, porque há muito esta ideia de que as mulheres têm sempre que colocar as crianças, a família de um modo geral, acima das suas próprias necessidades, aquilo que na psicologia tem vindo a ser até denominado do autossilenciamento. As mulheres só pensam nelas quando já estão em fim de linha, quando já não conseguem lidar com aquelas que são as consequências negativas deste desgaste, que é um desgaste que a médio e a longo prazo pode ser extremamente nocivo em várias áreas da vida das mulheres. Lina, vou regressar a si para esta questão das mulheres em lugares de topo. Como é que são as mulheres trabalhadoras? Esta pandemia também ensinou que as mulheres são de facto fantásticas a fazer várias coisas ao mesmo tempo e que podem ocupar lugares de topo e terem bons resultados. O que é que nos reserva o futuro? Olha, se me permite, ainda antes de responder à sua pergunta, eu acho que há aqui uma coisa que a Sofia já abordou, mas que vale a pena sublinhar e deixar claro numa discussão como esta que estamos a ter, e que é o seguinte: a doença mental tem padrões de género muito claros. Não é evidente, eles não são evidentes nas doenças muito graves, não é? As doenças totalmente incapacitantes, os distúrbios mentais muito sérios, mas nas doenças relativamente menos, enfim, dramáticas, há padrões muito claros. E nós encontramos isso desde uma idade precoce, ou seja, na adolescência, por exemplo, a incidência dos distúrbios alimentares nas jovens adolescentes, anorexia, bulimia, outros como a automutilação, etc., são tipicamente femininos, enquanto que no rapazes desde muito cedo, e depois isto prolonga-se na vida, a doença mental se manifesta muito mais em comportamentos aditivos, consumo excessivo de álcool, alcoolismo, consumo de estupefacientes, comportamentos de risco de um modo geral e, de uma forma mais dramática, o suicídio, que é eminentemente masculino. Há muito mais suicídio masculino do que feminino. E, portanto, falando de doença mental, nós temos sempre que ter presente, e eu estou a sublinhar isto porque penso que é algo que não é muito claro e não está muito socializado, este diferente padrão e, portanto, as diferentes manifestações de doença mental para homens e mulheres, raparigas e rapazes. E isto é muito importante para toda a gente, é muito importante que a sociedade tenha esta percepção, tenha a percepção que, apesar de tudo, os homens e os rapazes resistem muito mais a procurar ajuda e que muitas vezes isso tem consequências terríveis e dramáticas, e que as mulheres muitas vezes se arrastam na sua depressão e na sua ansiedade numa tentativa de continuar a dar resposta, por exemplo, às suas crianças, porque as crianças não dão férias, não é? E, portanto, quando temos filhos em casa é preciso dar-lhes resposta, alimentá-los, levá-los à escola e etc. E se calhar não sobra tempo para outras coisas. Indo agora um pouco a tentar responder à sua pergunta, que não é fácil. Bom, as lideranças femininas, de facto, enfim, têm com certeza tantas qualidades como as masculinas. Eu acho que os talentos estão igualmente distribuídos pelos dois sexos, não há um que seja melhor do que o outro. Nós temos muitas qualidades, os homens também têm qualidades, e é na complementaridade e na oportunidade de partilhar e pôr em comum essas
as diferentes qualidades, talentos e manifestações de criatividade e de competência que se constrói uma sociedade mais igualitária e, portanto, o que eu acredito é que, à medida que as mulheres vão tendo, de facto, oportunidades efetivas de participar da decisão ao nível económico, onde estão muito pouco ainda, ao nível político, onde começam a estar, mas ainda estão em desvantagem também. Portanto, nas grandes decisões que definem os destinos das nossas sociedades e das nossas empresas, das nossas organizações em geral, eu acredito que essa possibilidade de efetivamente estarmos lá em paridade será benéfica para as sociedades no seu conjunto e as organizações, sejam elas empresas ou organizações não lucrativas ou com finalidades públicas. Lina, Sofia, Gisela, muito obrigada pela vossa participação nesta conversa. Obrigada. Amanhã, às 9 da noite, regressamos para falar de jovens e adolescentes em tempo de pandemia e da sua saúde mental.